história de Marta. E a gente diz, né? Quando alguma irmã está correndo muito, a gente fala: Marta, Marta. A gente já diz assim, sinal de alerta para a irmã. Mas hoje, a Jana começou aqui falando sobre algo. Sobre a nossa trajetória. E tem momentos que a gente vai sentir como Marta. Sabe por quê? A Bíblia vem narrando o versículo ao qual nós lemos. Jesus está passando de caminho. Jesus está passando por Betânia, a aldeia que essa família mora. Não é época de Jesus passar, mas o texto começa dizendo: e aconteceu que indo eles de caminho, vamos mudar a frase? Jesus resolveu, Jesus decidiu entrar na aldeia chamada Betânia. Você já parou para pensar que Jesus está chegando numa aldeia, sem avisar, sem dizer: olha, tal horário eu estou chegando, mas ele está chegando de surpresa. Eu entendo a agonia de Marta em alguns momentos. Jesus não andava sozinho, Jesus tinha os seus discípulos. Então vamos dizer que Jesus está indo ele, os seus discípulos já são 13 pessoas. Mas Jesus sempre tinha alguns que com ele caminhavam também. Então imagina alguém chegar na sua casa de surpresa, 13 pessoas sem avisar. Como que você ia receber? Marta é receptiva. Marta o recebeu, porque o texto destaca isso. Você já parou para pensar que nós recebemos Jesus na nossa vida quando a gente levantou a mão? Recebemos ele com alegria, sim ou não? Sim. Mas a partir do momento em que Jesus chega de surpresa, algumas coisas começam a revelar quem eu sou. Por quê? Porque quando alguém me avisa que vai na minha casa, eu começo a colocar as coisas em ordem, Jana. Eu lavo a louça, tiro a meia jogada do chão, vou correndo lavar o banheiro, vou correndo fazer um café, arrumo o cabelo, porque em casa a gente fica tudo despenteado. E quando alguém chega de surpresa, já parou para pensar? Eles estão recebendo, ela recebe em sua casa. Provavelmente, a gente não tem como provar, mas provavelmente Marta é a irmã mais velha, porque ela tem a função de receber na casa. A casa é dos 3 irmãos, mas ela está recebendo ele com alegria. Enquanto Marta está recebendo, Maria está ali também, Lázaro está ali também. Maria está assentada ouvindo Jesus falar. Jesus está dentro da casa deles. E o texto diz, versículo de número 40: porém Marta andava distraída em muitos serviços. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a gente está distraído com muitas coisas? Eu sei que você já pensou que você vai comer depois do culto. Eu sei que você já pensou como está a sua casa. Eu sei que você já pensou na gasolina que tem que pôr depois do culto para você ir embora. Eu sei que você já pensou amanhã que você tem que fazer no seu serviço. Mas pensa comigo, nós estamos na casa dele. Agora imagina comigo Jesus estando dentro da minha casa. Quais são as minhas distrações? Hoje eu vim com uma palavra de reflexão para você. O que nós estamos fazendo com a presença de Jesus na nossa casa? Cutuca o irmão, olha bem dentro do olho dele e diga para ele assim: está distraído? Ou está recebendo Jesus com alegria na sua casa? Você já parou para pensar que nós temos tempo para tanta coisa, mas às vezes a gente está igual a Marta. Eu tenho a oportunidade de ter Jesus dentro da minha casa. Jesus está na minha casa, o privilégio de tê-lo como amigo, mas eu estou distraído com muitas coisas. Não estou valorizando a presença dele dentro da minha casa. Por quê? Porque agora eu já estou tendo um convívio maior com ele, e já não estou honrando ele como eu deveria honrá-lo.
Eu já me acostumei com a presença de Jesus na minha vida. Então eu posso agir de qualquer maneira. Porque eu sei que quando você recebeu seu amigo pela primeira vez na tua casa, você fez o melhor banquete, você colocou a melhor toalha, colocou os melhores pratos, melhores copos. Aí conforme vai passando o tempo, a convivência vem vindo, você já fala assim, ó, pega lá no armário. Eu já nem vou colocar a mesa, faz de qualquer jeito, pega ali, você já tem a liberdade. Não é assim que a gente faz, sim ou não? Sim. Ela já está acostumada em ter Jesus dentro da casa. Então agora ela está distraída com muitas coisas, recebeu com alegria, mas não está valorizando a presença de Jesus na casa dela. Estou perguntando hoje para você, e eu quero que você vá pensando para sua casa. Em qual posição de prioridade Jesus está na sua vida? Assim como a Jana falou aqui. E não é vergonhoso a gente reconhecer isso. Eu falei para Deus esse ano. Na virada do ano eu faço os meus propósitos com Deus do ano. E eu falei, Deus, eu não quero entrar no culto, sair do culto da mesma maneira que eu entrei. Porque tinha dias que eu ministrava a palavra e parecia que nada tinha acontecido dentro de mim. E eu cheguei a falar isso para o meu esposo. Falei, Pedro, parece que eu estou tão ali focada na palavra que parece que eu não estou recebendo. E eu falei, Deus, eu quero ser uma pregadora. Além de viver o que eu prego, eu quero sentir a tua presença como todos estão sentindo. Deus, eu não quero palavras, mas eu quero que a tua presença esteja sobre a minha vida. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu não quero agir de qualquer maneira, mas eu quero que a tua presença esteja em mim, que o meu eu venha diminuir, a tua presença seja manifesta sobre a minha vida. E eu posso dizer para você, são os 3 melhores meses que eu estou vivendo na presença de Deus, porque a minha vida está na presença dEle, e a presença dEle está na minha vida. Não digo isso para ser melhor do que ninguém, não, mas a gente se acostuma, e a gente fica pensando em tanta coisa, principalmente a gente está na frente, e a gente fica pensando, vou fazer assim, vou fazer assim. E às vezes Deus está querendo dizer, eu só quero te abraçar. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Enquanto eu estava ali, no último louvor que o pastor estava cantando, Deus me fez lembrar dessa canção. E eu quero que você, nesse momento, talvez você não conheça, mas que você faça dessa canção a tua oração hoje. Essa canção diz assim: Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, diga para ele, mora em mim, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença, seus frutos me fazem viver. Pega na mão desse irmão que está do seu lado,
Diga para Ele: o Consolador estará dentro de você hoje. Diga para Ele: as distrações ficarão para o lado de fora, mas hoje o Consolador estará em você. Quantas vezes o Consolador quer curar a tua vida, mas você está distraído em tantas coisas, e a gente vai deixando o Consolador de lado, a gente vai deixando o Consolador para depois. Mas hoje é noite de você abrir o teu coração e dizer: faz morada aqui dentro. Eu não quero andar distraído, eu não quero estar afadigado com muitos serviços, mas enquanto o Senhor estiver na minha casa, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, que eu possa estar ouvindo a tua voz, estar atento em servir-te e te adorar. Oh, rebadarabacei. A distração me faz não ouvir o que Ele está falando. A distração me deixa longe dEle. Eu me acostumo com a presença dEle e já não dou valia ao que Ele fala. Você já parou para pensar que muitas vezes o Consolador quer falar com você, mas você tem tempo para tudo, menos para Ele? Marta me ensina que ela está fazendo serviço, ela está trabalhando. Não é errado trabalhar, porque aqui eu sei que tem as meninas da mídia, né? Enquanto a gente está aqui adorando, às vezes a mídia está trabalhando. Às vezes a gente está aqui adorando, tem alguém fazendo cantina. Mas o meu serviço não pode substituir a presença dEle na minha vida. O que eu faço é para adorar o nome dEle, e isso não pode anular o que Ele está falando para mim. E quantas vezes eu acho que o serviço que eu estou fazendo para Ele já é necessário. Nem tudo que é certo é da vontade de Deus na tua vida. Tem momentos que Ele quer que você trabalhe, mas também ouça o que Ele está falando. Reconhecer a voz dEle, mesmo quando eu estou correndo de um lado para o outro. Irmãos, eu já presenciei isso. Quantas vezes a gente está pregando aqui dentro, sentindo a presença de Deus, e irmã sendo renovada na cantina. O meu serviço é para adorar o nome dEle, para servir a igreja, mas eu não posso deixar que isso roube a minha vontade de adorar ao nome dEle. Você viu agora aqui que o louvor estava entregando adoração, a igreja sentindo. Ei, a gente disse que depois da pandemia a igreja seria renovada, a igreja seria levantada, mas muitos ainda estão afadigados com tanta coisa e estão deixando a presença de Deus de lado. Faz 5 anos que a pandemia passou e você entra culto e sai culto da mesma maneira, mas Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de renovação sobre a tua vida, é noite de restauração da tua adoração. Deixa de ficar distraído, deixa de ficar fatigado e apenas adore ao nome dEle. Oh, Ele é digno de ser adorado. Trabalhar não é errado, mas quando eu inverto a prioridade, começa o erro. Eu estou fazendo por obrigação, não por adoração. Aí quando aquilo que eu faço ao Senhor acaba sendo um fardo, isso me deixa longe dEle. Eu vou na igreja por obrigação, senão o pastor Eliseu vai brigar comigo. Se eu não for, a Jana vai mandar mensagem depois do culto. Mas estar aqui é motivo de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez. Estar aqui é entender que eu sou falho, sou cheio de defeitos, mas mesmo assim Ele enxergou em mim algo que Ele podia usar. Você sabia que dentro de você há uma ferramenta que Deus entregou, e essa ferramenta só você pode usar? Aí Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em fazer, e você está distraído em muitas coisas. Um dos problemas de quando eu ando distraído,
Maria está aos pés de Jesus. Marta está fadigada, correndo de um lado para o outro, tentando cuidar de todo mundo. Mas se esqueceu de um negocinho. Não está cuidando dela mesma. Está cuidando de todo mundo e deixando ela de lado. E o problema, quando eu estou distraído, eu vou questionar o que os outros estão fazendo. Olha o que o texto de número 40 mesmo vai dizer. Versículo de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir só? O Senhor não se importa que enquanto eu estou correndo de um lado para o outro, estou correndo para lá e para cá para servir todo mundo, a minha irmã está aí sentada te ouvindo? O problema é que quando eu ando distraído, acarretando muita coisa, eu ainda vou questionar Jesus de alguém que está sentado para ouvir e falar. O problema é que quando eu não estou dando a prioridade para Jesus, eu começo a questionar quem está dando prioridade. Marta nesse momento está revelando um desejo do coração dela. Ela está revelando o que tem dentro dela. Só que quando ela diz isso, reclamando porque Maria está ali, atenta, ouvindo, Jesus vai dizer algo para ela que me revela como está o coração de Marta. Porque no momento em que ela diz isso, vai dizer para ele assim: me fala para ela que me ajude. Não era mais fácil ela chegar para a irmã, Jana? Chegar para a irmã dela e falar assim: viu, você pode me ajudar? Mas ela está indo reclamar com Jesus porque a irmã está ali. Não reclame de quem está oferecendo adoração ao Senhor. Às vezes nós estamos invertendo o princípio. Estamos nos esquecendo que a adoração, primeiro é adoração para Ele. Quando Jesus olha para ela e vai falar o quê? Marta, Marta. Aí a gente fala nessa entonação, né? E se ele falasse: Marta, Marta? Porque mulher, quando começa a falar, fala. Você imagina ela fadigada com tantas coisas, correndo de um lado para o outro. Você acha que ela está falando assim: Jesus, a Maria está ali, ela deve estar fadigada, desesperada, com necessidade de falar. Vamos mudar a entonação aqui, não vamos falar Marta, Marta, mas vamos falar assim que nem a gente fala: Marta, ô Marta, vamos parar, acalma, respira. Cutuca o irmão do lado, diga para ele: calma, respira. Ah não, você pode falar melhor para ele, fala mais alto para ele: calma, respira. Não é assim que a gente faz para as crianças? Quando as crianças estão falando demais, a gente fala: opa, calma, respira e fala de novo. Imagina se Jesus falasse assim para ela: Marta, Marta, calma, calma, Marta, fala de novo. Aí a Marta lá, fadigada. Aí Jesus vai dizer para ela assim: Marta, você está ansiosa. Você está ansiosa, preocupada, afadigada, pesada, cansada, com muitas coisas. Olha no olho do irmão e diga para ele: está tudo bem aí? Diga para ele: está cansado, afadigado? Jesus me revela uma coisa: Ele só entrou naquela aldeia porque Ele sabia como que a Marta estava. É amigo, mas Ele entendeu como está o coração de Marta. A fadiga não chega de uma hora para outra. O cansaço não chega de uma hora para outra. Quer dizer que Marta está acarretando muitas coisas há muitos dias. A Marta está trazendo algumas coisas e guardando algumas coisas para ela. E quais as coisas que tem guardado dentro de você hoje? O que está te deixando distraído, afadigado, cansado, preocupado?
que está te fazendo ver o defeito do outro, reclamar do outro, sendo que dentro de você precisa colocar algumas coisas em ordem. A irmã Gisele veio para brigar com a gente hoje. Não, eu vim para você olhar dentro da tua casa e ver como está aqui dentro. Porque é muito mais fácil eu apontar o que está acontecendo com o outro do que admitir o que está acontecendo comigo. Andar fadigado não é fácil. Pega no ombro do irmão, peça licença, pega a sua mão e força assim um pouquinho. Faz aí, força um pouquinho. É gostoso carregar fardos? É ruim quando alguém força, não é? E quais os pesos que nós estamos carregando sobre os nossos ombros? Você já parou para pensar que às vezes a gente chega no culto assim? De tanta coisa que a gente vem acarretando? Mas a Bíblia é tão linda e meu Jesus tem uma maneira tão linda de trabalhar, que Ele sabe o momento certo e a hora certa de se apresentar sobre a nossa vida. Eu vou repetir porque isso é sobre a vida de alguém aqui hoje. Você até chegou aqui sobrecarregado, afadigado, cansado, pensando em desistir, mas hoje Jesus te trouxe nesse culto, porque Ele sabe o momento certo e a hora certa de se apresentar, porque quando Ele começa a falar, as coisas começam a fluir, todo o peso vai saindo, e você vai entendendo a presença dEle na tua vida. Oh, revadácia! Quando Ele começa a falar, Ele já começa a resolver. Marta, ninguém viu, mas eu sei que você está cansada. Você é minha amiga, mas hoje eu cheguei para falar com você, Marta. Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele está falando com a tua alma hoje. Ele está falando com a sua vida hoje. Quem sabe você está igual a Marta, ansiosa, preocupada. Irmã Gisele, eu tenho tanta coisa para pagar ainda sobre essa semana. Eu tenho tanta coisa para resolver. Mas hoje Jesus sabe o teu nome, está chamando você pelo nome e dizendo: eu cheguei na tua casa. E quando eu chego para resolver, quando eu entro para resolver, Ele quer intimidade contigo, porque quando Ele fala, Ele chega para resolver. Oh, rebadarabácia. Aquieta, calma, descansa. Jesus está na tua casa. Jesus chegou de surpresa, mas chegou para resolver. Quando Ele vem, nem sempre é no dia e na hora que a gente quer, mas é quando a gente mais precisa. Jesus dá uma lição para Marta dizendo: Maria está aos meus pés, porque uma coisa só é necessária. Vamos dizer assim? Me ouvir, me adorar. Em outras palavras, Ele está dizendo: na minha presença você descansa. Hoje Jesus está dizendo para você: na minha presença você só precisa descansar. Deixa as preocupações, deixa a ansiedade, deixa tudo na mão dEle. Porque quando a gente confia de verdade, a gente descansa. A gente até diz que confia, mas quando as coisas desandam, a gente diz: Deus, devolve aqui para mim, que eu vou tentar resolver. E as coisas só pioram. Hoje Ele está dizendo para você: apenas descansa. E na minha presença, você só me adora. A Bíblia narra 3 situações, 3 momentos em que Jesus está com essa família. A primeira é essa, Lucas 10:38. A segunda é em João 11, que todos nós conhecemos. Essa família está passando por um momento complicado. Lázaro está enfermo. As irmãs mandar o recado para Jesus, dizendo para Jesus que Lázaro está enfermo. Jesus não vai fazer do jeito que elas querem. Se você quiser acompanhar comigo, não tem problema não.
João capítulo de número 11, versículo de número 4, Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Elas estão dizendo: Lázaro está enfermo, está quase à morte. E ele está dizendo o quê? Essa enfermidade não é para a morte. Isso é profético sobre a vida de alguém. O médico te deu um diagnóstico, mas hoje Deus está dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a glória do Senhor se manifeste e que a tua vida seja um testemunho vivo por onde você passar. Ei, Deus está dizendo aqui nessa noite: essa enfermidade veio, você até questionou dizendo: Deus, por quê? Mas Ele está dizendo: é para que o meu nome seja glorificado. Oh, e o texto é incisivo em dizer: Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Você recebeu uma notícia de quem você ama, que essa pessoa está doente, você quer sair correndo, não é? Mas Jesus tem o momento certo de se apresentar. Jesus aguarda o momento certo. Mas nesse período Lázaro morre e Jesus não chega. Estão enterrando e Jesus não chega. Estão chorando e Jesus não chega. Ah, irmã Gisele, eu estou me sentindo sozinha. Estou me sentindo desesperado, sem saber para onde ir. Eu falei, mandei recado, falei com ele, mas ele não me respondeu. E as coisas desandaram. Mas quando você menos pensa, a Bíblia diz que Jesus está se encaminhando até Betânia. Betânia é uma localidade que é conhecida, que eles têm muitos figos. E é uma localidade que é conhecida pela pasta de figo, que é medicinal. E aí eu falo para você, numa cidade que tem um medicamento que pode solucionar tudo, tem alguém que morreu. Aí, mas o que isso tem a ver com a minha vida, irmã Gisele? Pensa comigo, eles tinham posses, essa família. Eles podem ter tentado de tudo, correu de um lado para o outro, mas nada aconteceu. Aí eu corro para lá, corro para cá, medicamento aqui, medicamento ali, nada acontece. E Jesus não veio. Mas no momento certo tem alguém chegando. Aquele que toda enfermidade bate em retirada quando ele está vindo. Jesus está chegando aqui nessa noite. Deus está me dizendo: toda enfermidade está batendo em retirada. Porque tem enfermidade que não vai ter cura aqui na terra, mas Jesus é o dono de tudo. Ele é médico dos médicos e Ele está chegando com cura nessa noite. Ah, irmã Gisele, mas você não leu o texto que Lázaro morreu? Morreu. E ouvindo Marta que Jesus está chegando, aí a Bíblia diz que Marta sai correndo mais uma vez, desesperada para falar com Jesus. E ela vai chegar de uma maneira bem incisiva: é, Jesus, o Senhor curou muitos. Vamos mudar a palavra dela? O Senhor fez muitos milagres, eu vi. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado no tempo certo, meu irmão não estava morto. Não é assim que a gente faz? Questionar Jesus? Quem já questionou Jesus aqui? Eu já questionei. A gente fica meio assim, né, com medo de levantar a mão, mas todo mundo já questionou. E a gente diz: Deus, por que demora?
Marta está sendo incisiva e está dizendo: se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus ouvindo, e ela está dizendo para ele que ele chegou no momento errado, que da primeira vez ele chegou sem avisar na casa dela, da segunda mandou chamar, mas ele não veio, mandaram avisar, mas ele não veio. E aí Jesus vai dizer: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele há de ressuscitar nos últimos dias. Eu já ouvi o Senhor ensinar sobre isso. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus vai dizer algo para ela: Marta, você me conhece como seu amigo. Você esqueceu a prioridade no meio do caminho. Mas deixa eu me revelar a você de uma forma diferente. Marta, aqui na tua frente está o teu amigo. Mas além de ser o seu amigo, Marta, eu preciso dizer para você: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, mesmo que esteja aqui morto, ele viverá. Marta, deixa eu me apresentar de uma forma diferente. Tem momentos que para você Jesus vai demorar a chegar, mas Ele precisa se revelar a você de uma maneira diferente que você ainda não viu. Antes você conhecia um Jesus só de ouvir, de alguém falar, mas hoje você vai sair daqui sabendo que você está caminhando com um Jesus diferente. Porque eu ouvi falar uma coisa: caminhar com Ele é diferente. Caminhar com Ele, deixar Ele mostrar quem Ele é diferente. Marta, e ele termina essa frase com uma pergunta: Marta, crê tu nisso? Jesus está confrontando a vida de Marta. Marta, você estava distraída, fadigada, cansada, com tantas coisas. Hoje você está aqui me indagando, mas eu estou me apresentando de uma maneira diferente sobre você. Mas eu preciso fazer essa pergunta: você crê no que eu acabei de te dizer? Aleluia. A pergunta sobre a tua vida hoje é essa. Jesus já decretou algumas palavras sobre a tua vida. Jesus já disse algo que iria fazer no meio do teu casamento, no meio da tua família. Mas Ele está dizendo: eu já declarei a palavra, eu já soltei a palavra, mas você crê no que eu declarei sobre a tua vida? Porque crer é acreditar, é descansar, é deixar na mão dEle, deixar Ele fazer. Ele está perguntando para você nessa noite: você crê plenamente em tudo que eu já disse a seu respeito? Porque crer é acreditar. Você acredita em tudo que Ele já declarou sobre você? Você acredita em tudo, todas as palavras que foram lançadas sobre a tua vida? E ela vai dizer: eu creio. Ela tomou posse, sim ou não? Sim. Ela acabou de dizer: eu creio, que o Senhor acabou de dizer. Por quê? Porque eu sei que tu és o Cristo. Aí tem um louvor que fala, né, que o meu louvor não seja palavras vazias. Aí eu paro e penso: Marta acabou de soltar uma palavra dizendo: eu creio que tu és o Cristo. Aí o texto vai passando, ela vai chamar a Maria, Maria vem, se lança aos pés de Jesus, chorando. Jesus chora. Aí Jesus vai dizer o quê? Me levem até aonde Ele está. Me leve até o sepulcro. Elas estão indo. Marta acabou de dizer que crê no que Jesus falou. Aí elas estão diante de um sepulcro que tem uma pedra. E agora Jesus vai falar o que para elas? Tirai a pedra. Aí a Marta
na frente de todo mundo, porque a Bíblia diz que muitos foram até a aldeia de Betânia para consolar elas. Diante de um povo, de uma quantidade de pessoas, a Marta vai dizer o que para Jesus? Não mexe não, porque já tem 4 dias e cheira mal. Ela acabou de declarar que ela crê, mas ela acabou de colocar um obstáculo. Jesus, não mexe algumas coisas não, porque já cheira mal. Jesus, não tira a pedra não, porque já cheira mal. A multidão, vamos dizer multidão, as pessoas que estão ali, estão ouvindo isso. E Jesus vai olhar para ela, versículo de número 40, e vai dizer para ela assim: eu não tenho dito para você que se creres verás a glória de Deus? Jesus está confrontando a vida dela e dizendo: Marta, eu preciso relembrar você de novo, porque a sua mente está distraída. Você acabou de falar que crê, você acabou de colocar um obstáculo, mas eu estou te lembrando, se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre a sua família. Qual é o obstáculo que você está colocando hoje para o agir de Deus na tua casa? O obstáculo quem coloca é nós. Nós que colocamos obstáculos. Marta, você acabou de declarar, Marta. Você acabou de dizer que você crê, mas a sua mente já distraiu. Ah, irmã Gisele, eu tenho TDAH, eu perco o foco rápido. Que agora, desculpa, é TDAH, eu também tenho, irmãos. Mas a gente tem que lutar com isso. Aí às vezes a gente dá desculpa no TDAH para barreiras que a gente mesmo criou. E Deus hoje está aqui dizendo para você: por que você está se sabotando, colocando obstáculos, colocando empecilhos naquilo que Ele já disse que vai fazer na tua vida? Tem barreiras que só você pode desconstruir de dentro de você. Eu falo isso, o Alan, a Dani está aqui, passaram comigo esse processo da minha sobrinha, e vocês sabem tudo isso. Mas essa semana a gente pôde ver a glória do Senhor sendo manifesta. Essa semana não, semana retrasada. Um dos médicos fez o exame no olho da minha sobrinha e falou assim: a vista esquerda ela já perdeu, não tem mais o que fazer, não vai enxergar do olho esquerdo. O olho direito é menos 10 graus. Ela vai ter que conviver só com o olho. A minha irmã chegou toda nervosa. Eu falei para ela, mas lembra lá atrás que a gente declarou uma palavra, que a Lana seria um testemunho vivo por onde ela passasse? E minha irmã falou: eu lembro. E eu estava com ela no hospital. Um médico disse isso. A gente foi para o outro, foi fazer outros exames, outros tipos de exame. De repente, a médica começou a fazer cartas e Teller, eu acho que é isso o exame. E começou a fazer exame, a Lana irritada e fazendo exame. Ela não falou nada, ela entregou o exame para a gente, o resultado, e a gente foi para outro médico. Quando a gente chegou na médica, a médica olhou para a Lana e falou: ela está de lente ou está sem lente? A minha irmã falou: está sem lente. Acabamos de tirar. Mas ela está andando desse jeito, dessa maneira, brincando, andando para tudo quanto é lado. Minha irmã falou: tá desse jeito. Ela falou assim: eu não consigo entender. Só que lá atrás Deus disse que ela viria para confundir os médicos. De repente ela começou a olhar os exames, e ela olhou para a gente e falou assim: eu não tenho nem o que falar para vocês. A minha irmã contando que o outro médico tinha relatado que ela tinha perdido a vista do olho esquerdo, ela falou: eu não sei explicar para vocês. A gente acabou de constar aqui que tem a visão do olho esquerdo, ela está enxergando, eu não sei explicar para vocês. Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Deus está dizendo hoje: é impossível para você, mas da impossibilidade Ele se apresenta e Ele começa a trabalhar sobre a tua vida. Pensa numa criança que está lá, é menos 10 e mais 21, para vocês entenderem.
E o médico falou assim: não entendo, como dois polos totalmente diferentes, e essa criança anda desse jeito, caminha desse jeito. E pensa numa criança que gosta de ambiente de culto. Eu falei para minha irmã, ela já entendeu que ela é do alto, então a gente só tem que observar. A tua vida é um testemunho por onde você passa. Quando é impossível para você, Deus começa a trabalhar sobre a tua vida. Cutuca o irmão, diga para ele: se você crê. Fala com fé para ele, se você crê, a glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida. Aí a gente olha e você sabe tudo. Jesus declara a palavra. E aí quando Jesus declara a palavra, Lázaro volta à vida. E aí não tem mais relato aqui da Marta, o que a Marta está fazendo. Mas no capítulo de número 12 é a terceira vez que Jesus aparece com essa família. E quando Jesus aparece novamente com essa família, o texto diz que é passado os dias da Páscoa. Jesus está em Betânia mais uma vez. Jesus gosta dessa família. Jesus está com eles. E agora Lázaro, o texto é incisivo em dizer: Lázaro, aquele que ressuscitara, está à mesa. Mas muitos que estão ali não estão para ver Jesus, mas para ver Lázaro, a quem ressuscitou. Mas a Marta agora entendeu quem é Jesus. Não é só o amigo que está no convívio dela, mas ela entendeu que verdadeiramente ele é o Cristo. Irmã Gisele, mas o texto diz que Marta está servindo. Realmente. Mas você vê Jesus chamando a atenção dela porque ela está servindo? Não. Mesmo servindo, ela está fazendo com devoção. Ela está fazendo com gratidão. Ela está fazendo a coisa certa na hora certa. Sabe por quê? Porque quando a gente compreende quem é Jesus, a gente não se importa com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer. O que me importa é estar na presença dele, exaltando o nome dele, engrandecendo a ele. Por quê? Porque ele é o maior, é ele que precisa ser adorado. O que vão falar, vão deixar de falar, eu não me importo. O que me importa é estar na presença dele. Hoje Jesus está te chamando para uma intimidade e dizendo: não se importe com o que vão falar, não se importe com o que vão dizer, mas apenas esteja na minha presença, me adorando, me exaltando, engrandecendo o meu nome. Jesus te chamou para adorar. Jesus te chamou. Irmã Gisele, a Bíblia diz que Deus nos chamou cada um para um serviço. Tem alguns que vão estar correndo de um lado para o outro. O outro vai apenas estender a mão. Mas não queira questionar o que o outro está fazendo. Não faça distraído, cansado, afadigado ou por obrigação. Mas faça em gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo na tua vida. Imagina comigo, todos ali olhando, e Marta servindo com alegria. Olha para o irmão, vê se ele está sorrindo, vê se tem alegria nos olhos dele. Porque quem adora o Senhor verdadeiramente não consegue ficar carrancudo. A gente já sai glorificando ao Senhor e sorrindo. A gente não vem carrancudo para a casa do Senhor, porque a gente já sabe que quando a gente chegar aqui, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos aliviar, Ele vai fazer algo diferente sobre a nossa vida. E diante de Deus, diante temendo e tremendo da palavra dEle, eu declaro sobre a tua vida, que nessa noite toda ansiedade, toda frustração, toda decepção, tudo aquilo que estava sobre os seus ombros, está caindo por terra, porque hoje a verdadeira adoração está subindo, a verdadeira adoração está sendo exalada aqui nessa noite, porque o teu coração está grato diante da presença dEle. Entenda comigo, quais são as suas prioridades aqui nessa noite. Quais são as suas prioridades? Sempre lembre disso. Em primeiro lugar é fazer o que Ele quer que eu faça. Não inverta e não deixe que a sua adoração seja pela metade. Não deixe que as coisas lá de fora afetem a sua adoração a Deus.
Tudo que a gente faz distraído vai acontecer, tem uma resposta, né? Se a gente faz alguma coisa distraído, pode acontecer algo. E algumas distrações podem nos levar à morte. Morte espiritual. Imagina comigo se um eletricista, e eu olhei ali na parede, me fez lembrar disso. Não sei o que aconteceu ali, mas me fez lembrar. Ou Satanás, o pastor falou. Imagina comigo se o eletricista está ali e do nada ele se distrai e bate a chave onde não deve bater. Imagina comigo o estouro que vai dar, você está vendo ali o sinal? Imagina comigo que por tão pouco às vezes a gente perde a nossa vida por uma pequena distração. A pergunta hoje é: quais são as distrações que estão dentro de você? O que está acontecendo dentro de você pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Hoje a gente vai fazer algo diferente aqui. Você pode ficar de pé comigo? Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Vou pedir para o louvor me ajudar aqui. Fala para esse irmão que está do seu lado: posso orar por você? Mas Gisele, eu não conheço. Aproveita para se apresentar. Hoje a questão é como que você tem gerenciado as suas emoções. Você pode colocar no telão para mim Provérbios 12, 25? E eu quero que você leve isso para sua casa. Provérbios 12, versículo de número 25. Para você entender. Olha isso. A ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Hoje você vai gerar vida em alguém. A ansiedade deixa a gente meio desanimado, meio cabisbaixo, coraçãozinho oprimido. Mas hoje Deus te colocou do lado de alguém e você vai ter uma palavra de ânimo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você pode orar pela vida dessa pessoa? Começa a orar, vou deixar você orar. Clama ao Senhor agora pela vida dessa pessoa. Clama. Ora. Deixa o Senhor usar a tua vida. Deixa o Senhor usar os teus lábios. Tem pessoas se abraçando aqui porque já entenderam que uma palavra muda, que uma palavra restaura. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida agora. Sobre as tuas mãos a autoridade do Espírito Santo. Sobre as tuas mãos hoje Deus está te dando autoridade para você reverter tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a mente, sobre o coração. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, que nesse momento toda barreira, toda inquietação venha caindo por terra, Deus. Seja a boca de Deus sobre a vida de alguém. Diga uma palavra para ele, diga uma palavra para ela. Curando os corações, te adorarei, te adorarei. Em nome de Jesus, ó Pai.